Fala aí, galera, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão me assistindo aqui, professor Ítalo Marinho, para falar de divisibilidade, questões de aritmética dos inteiros para você, estudante que está aí assistindo. Grande prazer estar aqui com vocês. Novamente, repito, um prazer imenso estar aqui com vocês. Exponencial, multiplicativo, potencial. Vamos lá, gente, é o seguinte, eu quero que vocês hoje entendam que a gente não vai passar conteúdo. A gente vai resolver exercícios. Porém, os exercícios serão resolvidos com uma revisão rápida dos conteúdos. Então, apesar de eu não passar o conteúdo específico para você, você vai poder olhar as questões e falar: caraca, aprendi, agora eu sei fazer. Por quê? Porque a resolução de questões, ela essencialmente se dá pegando o conteúdo e aplicando. Então, o que eu vou fazer agora aqui com você é uma aplicação direta dos exercícios de divisibilidade que você já estudou e pegar isso de forma inteligente e resolver as questões da apresentação de hoje. Galera, essencialmente nós vamos corrigir questões do Colégio Naval, tá bom? Questões de aplicação do Colégio Naval desde o ano 2000 até o ano passado, tá bom? Então nós vamos ver tudo sobre a aritmética dos inteiros, exceto, por enquanto, haverá uma aula separada para você, haverá uma aula de congruência modular, que é um assunto que cai quase que exclusivamente para o Colégio Naval, sim? Lembra disso? Aquela história de módulo M, módulo N, função φ de Euler, pequeno teorema de Fermat. Isso tudo que eu tô te falando é um negócio que você vai ter à parte numa aula específica para congruência modular. Assunto importantíssimo que tem a ver com a aula de hoje, mas que a gente não vai utilizar. Eu separei as questões assim, peguei tudo que envolvia divisibilidade, múltiplos, e a gente já fez alguma coisa, né? Você pode ver no vídeo aí que você, estudante, tem acesso, e agora o que a gente está fazendo é continuando, terminando esses exercícios, aqui já incluindo também as questões de MDC e MMC, que já caíram no Colégio Naval, estavam faltando para você, estudante, estudar. Tudo bem? Segue na tela aqui comigo. A gente, então, hoje nem tem apresentação, a gente vai direto para a questão 20, porque foi onde nós paramos da última vez. Tudo bem? Então venha comigo, gente, olha só. Questão 20. O maior inteiro n, tal que também é inteiro, tem como soma dos seus algarismos, o que, professor? Um valor igual a quanto, professor? Pois é, cara. Então aí ele te deu uma expressão. Deixa eu falar aqui contigo rapidinho, dá uma olhada aqui pra cima. Você já está acostumado com essas questões do Colégio Naval, que você lê o enunciado e você não tem a mínima noção de como começar a fazer. Porra, ele te deu uma expressão feia pra caramba, n ao quadrado mais 37 sobre n mais 5, e aí ele diz que isso é inteiro. Tá bom. Pô, legal, essa informação não me diz muita coisa, né? E aí, do nada, ele pede a soma dos algarismos de n. Caraca, professor, como é que eu faço isso? Como é que eu pego uma expressão dessa, professor, e consigo fazer uma verificação para achar n? Será que rola? Claro que rola, gente. Vem pra tela aqui comigo, olha só. Então, já que isso aqui é inteiro, vamos tentar forçar isso aqui a ser inteiro, certo? Tudo bem? Então, como é que a gente faz, professor, para forçar isso aí a ser inteiro? A gente mexe um pouquinho na expressão. Vamos dar uma olhada na expressão? N ao quadrado mais 37 sobre n mais 5. Professor, por que o senhor está reescrevendo se está ali em cima? É mania do seu professor, tá bom? Seu professor é meio doente, ele faz essas coisas. Então, olha só. N ao quadrado mais 37, gente, para ser inteiro, né? Para essa galera aqui ser inteira, este número aqui em cima tem que ser divisível por esse número que está aqui embaixo. Vocês concordam com isso? É verdade, né, professor? Porque, tipo, 69 dividido por 7 não é inteiro, porque esse cara de cima não é divisível pelo cara de baixo, né? Ah, faz sentido. Pois é, faz sentido, né? Então, professor, como é que a gente resolve isso aí? Você tá enrolando e não tá fazendo. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um negócio um pouco esquisito. Eu vou pegar esse n ao quadrado e eu vou diminuir 25 dele. Absolutamente do nada. Do nada, professor? Pois é.
Eu posso fazer isso, professor? Claro que não. Eu acabei de diminuir 25 da expressão de cima. Não pode, né, professor? Não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar 25. Ué, professor, aqui... Ah, o senhor é burro. Por que que você tá fazendo isso, professor? Aqui, só cortar e volta ao que tá do lado. Mas você não vai cortar, né? É por que não, rapaz? Olha aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui, gente, agora pode ser fatorado, certo? Ah, produto notável, né? Isso pode ser fatorado. N mais 5 vezes N menos 5. E sobrou um 37 mais 25 aqui, que dá 62. Isso aqui dividido por N mais 5. Beleza? Fazendo as contitas. Divide de um lado e divide do outro. Olha como ficou a nossa expressão. Aqui vai ficar N mais 5 mais 62 dividido por N mais 5. Você acabou de conseguir fazer com que uma parte da expressão já se forçasse a ficar inteira de qualquer forma. Isso aqui é N menos 5 mais 62 dividido por N mais 5. Tá? Então, até aqui, o que a gente conseguiu fazer foi excluir o quadrado de cima da expressão, certo? Muito bem. Aí, gente, a gente agora tem que pensar nesse cara aqui, porque a gente tem que forçar esse cara a ser um número inteiro, certo? Então, para esse cara ser inteiro, n mais 5 tem de dividir 62, certo? Porque se não dividir, ferrou. N mais 5 tem que dividir 62. Quais são os números que dividem 62? Bom, tem o 1, tem o 2, tem o 31 e tem o 62. Todos esses caras são candidatos a N mais 5. Só que ele quer o maior inteiro N, certo? Então achei N. Ou N mais 5. N mais 5 é igual a 62. N é igual a 62 menos 5. N é igual a 57. Professor, mas não tem gabarito. Sim, porque ele quer a soma dos algarismos. A soma dos algarismos é 5 mais 7. Ops. Gabarito. Letra D. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, questão 21. Plá. Considere que N seja um número natural formado apenas por 200 algarismos iguais a 2. Apenas é ótimo, né? Apenas 200 algarismos. Quem dera que minha conta fosse essa apenas. Então, iguais a 2. Caraca, 200 algarismos iguais a 2. 200 algarismos iguais a 1. E 2015 algarismos iguais a 0. Um número gigante, né? É um número com 200, 400, 2.415 algarismos. Número gigante, tá? E, mania de rabiscar a questão toda, ele quer que você afirme alguma coisa sobre esse número n. Perceba que ele não disse a ordem dos algarismos. Esses algarismos podem estar em qualquer ordem. 200 algarismos iguais a 2, pode ficar assim, 2... Aí começa a aparecer 1, 1, aí depois um 0, 0, 0, depois 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. E assim vai. Sem uma ordem específica, o que importa é que apareçam 200 algarismos iguais a 2, 200 algarismos iguais a 1 e 2015 algarismos iguais a 0. É isso que importa, né? É isso que tem que acontecer. E, bom, parece esquisita a questão, né? Mas vamos ver o que ele está pedindo. Letra A. Se forem acrescentados mais 135 algarismos iguais a 1, e dependendo das posições dos algarismos, n poderá ser um quadrado perfeito. Olha que maldade, né? Caraca, professor, como é que eu resolvo uma porra dessa? Dá para resolver? Claro que dá para resolver. Bom, já que ele está falando só de algarismos, dá uma olhada aqui para cima. Já que ele está olhando só para os algarismos e não está importando muito a posição, me diz uma coisa que não muda
quando você troca as posições dos algarismos de um número. Uma coisa que com certeza não muda. Tá ligado? Não? O que não muda? Por exemplo, vou criar um número para você. 135. Agora eu vou criar um outro número. 513. Com os mesmos algarismos de 135. Pergunta para você. O que não mudou? Ninguém? Ninguém chuta? O que não mudou? Não mudou a soma dos algarismos, certo? A soma dos algarismos continua sendo quanto? 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Isso não mudou. Então, a soma dos algarismos de 135 é a mesma soma dos algarismos de 513, que é a mesma soma que 315, 351 e por aí vai, ok? Então, parece-me que a questão está querendo que você explore este fato, porque é a única coisa que se mantém para quaisquer ordens de algarismos, tá bom? Volta para a tela aqui comigo. E você vai entender já agora que, de fato, dá para a gente achar a soma desses algarismos. 200 algarismos iguais a 2 já são 400, certo? 200 vezes 2. 200 algarismos iguais a 1, mais 200, certo? E 2015 algarismos iguais a 0 é 0, certo? Isso aqui dá 600. Então, só neste trecho daqui de cima, você já tem 600 como soma dos algarismos, ok? Bom, agora vamos para a letra A. Dá uma olhada nela. Se forem acrescentados mais 135 algarismos iguais a 1, ou seja, a soma agora é de 600 mais 135, que dá quanto, professor? 735, certo? N poderá ser um quadrado perfeito. Mas, professor, olhando a soma, dá para verificar se é ou não? Dá, cara. Porque, olha isso. 735 é um número divisível por 3. Você concorda com isso? 7 mais 3, 10, mais 5, 15. Vamos fazer a conta? Dividindo por 3 dá 6, sobra 1, 3, 4 vezes 3, 12, 13, 15, separar, papá. Então, dividindo por 3, isso dá 245. Só que 245 não é mais divisível por 3. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Este cara está divisível por 3. Mas ele não está divisível por 3 de novo. O que significa que não é divisível por 9. E aí, gente, dá uma olhada aqui para mim. Se não é divisível por 9, não é quadrado perfeito, certo? Para ser quadrado perfeito, tem que ser divisível, a soma dos algarismos tem que ser divisível por um quadrado perfeito, certo? Tudo bem? Neste caso, você não tem isso acontecendo. Então, n não poderá ser um quadrado perfeito. Não é o caso, então. A letra A, então, está errada, certo? Tudo bem? Show de bola. Percebe que isso é válido só para 9 e 3, tá? Tudo bem? Porque se um número é divisível por 3, então a soma também é. Esse número aqui é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Não vai fazer isso para qualquer número. Professor, 16 não é um quadrado perfeito, porque 1 mais 6 dá 7, e 7 ferrou, né? Porque não tem nem conclusão, não tem nem lógica. Isso só funciona para números divisíveis por 9. Por exemplo, 12. 1 mais 2 dá 3. 3 é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Então, 12 não é um quadrado perfeito. Agora, vamos lá. 36. 3 mais 6 dá 9.
Logo, como é divisível por 9, isso tem um potencial de ser quadrado perfeito, tá? Não quer dizer que seja, porque 63 não é, mas pode ser, tá? Então, eu não posso dizer que isso será quadrado perfeito, porque nem divisível por 3 é. Letra B. Independentemente das posições dos algarismos, n não é um quadrado perfeito. Ótimo, porque 600 é divisível por 3, mas não é por 9, certo? Então, gabarito. Independentemente das posições, n não é um quadrado perfeito. Tá? Deixa eu comentar as outras. C. Se forem acrescentados mais 240 algarismos iguais a 1, n poderá ser um quadrado perfeito. Se forem acrescentados mais 200 algarismos iguais a 1, n poderá ser um quadrado perfeito. Vamos ver? 600 mais 240 dá 840, certo? Então, agora a soma dos algarismos é 840. 840 é divisível por 3, mas não é por 9. Portanto, não pode ser um quadrado perfeito. Isso aqui bosta, hein, professor, de questão? Cara, maldosa, né? Se os algarismos da dezena e da unidade não forem iguais a 1, n será um quadrado perfeito. Não, n não pode ser um quadrado perfeito, porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3, mas não é por 9, tá? Se forem acrescentados mais 150 algarismos iguais a 1, agora a soma é 750, n poderá ser um quadrado perfeito? Não, porque esse número aqui é divisível por 3, mas não o é por 9. Então, todas estão equivocadas. Essa aqui também está errada. Tudo bem? Então, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, plau. Questão 22. Vamos lá. Sejam A igual a 1, 2, 3, 4.029, 4.030, ok? Um subconjunto dos números naturais e B contido em A. Opa! B contido em A. Então, B é um subconjunto de A. Ou seja, B é um conjunto que pode muito bem ser vazio, sim? Ele vai dizer daqui a pouco que não, mas por enquanto sim. Ou pode reunir elementos quaisquer de A, tipo 2 e 215, certo? Tudo bem? Show de bola. E tá. Ele quer saber. Ele diz uma regra para B, né? Que não existem x e y, x diferente de y, pertencentes a B, nos quais x divida y. Ou seja, não pode acontecer isso, ó. Eu boto 2 aqui e depois pego 8. Não pode. Por que não pode? Porque 2 divide 8. Certo? Então não pode ter nenhum número que divida o outro. Não. Então me diz se esse subconjunto aqui pode, professor. Não pode. Por quê? Porque 3 divide 12 e não pode acontecer isso. Não pode ter divisão. Professor, então teria que ser tipo assim, tipo 2, 3, 37, 49. Esse aí poderia ser? Pode. 2 não divide nenhum desses, 3 não divide nenhum desses, 37 não divide nenhum desses e 49 é o maior. Não tem questão. Então, esse é o critério estranho, né, que o problema criou para a construção do conjunto B, tá? Aí ele diz que o número máximo de elementos de B é n. É claro que ele vai pedir que você ache n, né? No caso, a soma dos algarismos. Bom, questão difícil, tá? Essa é uma questão de aritmética complicada, sim. Mas só vem aqui comigo, estudante, olha só. Você tá achando complicado. Eu sei que ficou meio esquisito e a prova do Colégio Naval ela alopra em relação à dificuldade das questões. Mas, sinceramente, é número, gente. É algo que você vai se habituar com, sim? Aqui a gente sempre fala, né? A gente sempre deixou bem claro que as propriedades numéricas elas são muito mais importantes do que as operações numéricas, sim? As operações elas são, tá bom, você tem que saber operar, mas muito mais importante do que saber operar é saber as propriedades numéricas. Então, existem algumas aqui que valem a pena. Eu quero que você continue olhando para mim aqui e vou falar aqui para você algumas propriedades numéricas. Por exemplo, pegue os números de 1 a 10. Pega os números de 1 a 10. Agora tenta
Isso é uma ferramenta muito poderosa. Pega um problema que é enorme e reduz o problema. Ferramenta poderosíssima. Agora, você tenta construir um conjunto maior possível com elementos que não se dividam de acordo com a regra que a gente viu. Tipo, 2 e 3, por exemplo. Isso é um conjunto que tá aí, né? Números de 1 a 10, e o 2 não divide o 3. 3, 4, 5. Opa, já consegui aumentar. 3, 4, 5. 3 não divide o 4, 4 não divide o 5. Essa é uma possibilidade. Vamos ver. 4, 5, 6, 7. Pô, tô melhorando. Porque 4 não divide 5, nem 6, nem 7. 5 não divide nem 6, nem 7. E 6 não divide 7. Tá? Será que a gente consegue um maior que esse? Eu acho que sim. Você consegue? 6, 7, 8, 9, 10. O que você acha? É o maior, né? 6, 7, 8, 9, 10. 5 elementos. 6 não divide nem 7, nem 8, nem 9, nem 10. 7 não divide 8, 9, 10. 8 não divide nem 9, nem 10. E 9 não divide 10. Você percebeu como é que foi o critério para eu chegar nesse 6? Desce na tela aqui comigo para eu te mostrar. Os números eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Eu quero construir um conjunto em que nenhum elemento divida um ao outro. Aí eu disse para você que esse aqui é o maior. Inclusive, eu ouso dizer que se você tentar colocar mais algum, vai dar errado. Se você botar o 2, dá errado, porque ele divide 6, 8 e 10. Se você botar o 3, ele dá errado, porque divide o 6 e o 9. Se você botar o 4, vai dar errado, porque divide o 8. Se você botar o 5, vai dar errado, porque ele divide o 10. E se você tiver a cara de pau de botar o 1, ferrou, porque ele divide todo mundo. Então, esse realmente é o maior conjunto. Mas tem um truque, cara, para você fazer isso. O truque é o seguinte. Pega lá o último termo, o último. Isso supondo que comece de 1, tá? Pega esse cara, divide por 2. 5, né? Coloca uma barrinha do lado do 5. E pronto. É essa galera aqui. Tá legal? Todos esses números aqui estão dentro desse conjunto que você procura. Quer ver? Vamos achar um outro. E se fosse assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Caraca, professor, qual o maior conjunto, professor? O maior conjunto vai ser 18 sobre 2. 9. Certo? Barrinha do lado do 9. Toda essa galera aqui, nenhum deles divide um ao outro. Certo? É a metade para frente. 10 não divide nenhum desses, 11 não divide, 12 não divide, 13 não divide. Beleza? Isso tem uma lógica bem estranha, mas na verdade faz todo sentido, porque assim, já passou da metade do maior. Então não tem condições desses números dividirem, porque já ultrapassou a metade. Sim? E acontece que 2 é o menor natural para uma divisão própria, porque 1 é divisão imprópria, certo? Então, 10 vezes 2 é 20, e o 20 nem está aqui. Então, nenhum desses caras vai dividir qualquer um outro até o 18, não pode haver, tá? Não haverá essa possibilidade. Bom, no nosso caso, né? No nosso exemplo aqui, o que está acontecendo é a mesma coisa, só que vai até o 4030, né? Então, como é que vai ficar o meu conjunto? Divide por 2, esse cara aqui. Aí vai ficar 2015. Então, eu vou escrever 2016. Correto? Tudo bem? E aí vai embora aí. Até o 4030. Tudo bem? Esse conjunto é o maior conjunto que você pode construir sem que haja repetição dos termos.
ok? Esse é o maior conjunto sem que haja termos que dividam um ao outro, tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora é pensar, né? O que a gente vai fazer agora é pensar. Como é que a gente vai pensar? A gente vai pensar assim. Eu quero saber quantos elementos tem aqui. Como é que a gente faz para calcular a quantidade de elementos? Pega o último termo, diminui do primeiro e soma 1, certo? Quem quiser fazer por PA também dá para fazer por PA. Mas como esses números são consecutivos, isso aqui é válido, tá? Quem quiser fazer por PA ficaria assim. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O último termo é 4030. O primeiro termo é 2016. E a razão é 1. Passa o 4030 para o outro lado. Aliás, passa o 2016 para o outro lado, isso fica N menos 1. Passa o menos 1 para o outro lado, 4030 menos 2016 mais 1 é igual a N. E aí a conta fica igual, tá? Vou deixar até isso aí. Muito bem, fazendo essa conta, isso aqui dá 2014 mais 1, 2015, cuja soma dos algarismos é 2 mais 0 mais 1 mais 5, que dá 8. No gabarito, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, próxima questão, próximo exercício. Questão 23. O número de divisores de 10 elevado a 2015, que são múltiplos de 10 elevado a 2000, é... Bom, ele quer saber quantos desses divisores são múltiplos desse cara. Então, primeira coisa que eu vou lembrar com você é o conceito de múltiplo. Ser múltiplo de... Vou começar com 2. O que significa ser múltiplo de 2? Vou colocar alguns termos aqui. 5, 1, K. É suficiente. Os exemplos aí. O que significa ser múltiplo de 2? Ser múltiplo de 2 significa ter esta cara aqui, certo? Lembrando que em todos esses exemplos, N pertence aos inteiros. Tá bom? Ser múltiplo de 5 significa ter esta cara aqui. Ser múltiplo de 1 significa ter esta cara aqui. Ser múltiplo de K significa ter esta cara aqui. Então, sempre que você quiser escrever algebricamente múltiplo de alguma coisa, essa é a forma de notar isso. Então, múltiplo de 10 elevado a 2000 é 10 elevado a 2000 vezes N. Correto? Então, é 10 elevado a 2000 vezes N. É assim que a gente escreve o múltiplo de 10 elevado a 2000. Bom, eu quero que esses múltiplos dividam 10 elevado a 2015. Então, vamos dividir, pô. 10 elevado a 2015 dividido por 10 elevado a 2000 vezes N. Tudo bem? Como é que fica isso, professor? Isso fica assim. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtraem-se os expoentes. E o N fica embaixo. Isso dá 10 elevado a 15 sobre N. E aí, a gente vai precisar agora achar a quantidade de divisores de 10 elevado a 15. Por quê, professor? Porque quando eu encontrar a quantidade de divisores de 10 elevado a 15, cada um desses divisores é um valor diferente de N. Tudo bem? Como é diferente, os divisores também serão diferentes, porque dividir por N é injetor. Cada valor de N diferente vai gerar uma divisão diferente. De forma que vamos achar os divisores
de 10 a 15. Mais importante que isso, eu estou querendo achar a quantidade de divisores. Esse símbolo aqui significa quantidade de divisores. Vamos lá? Quantidade de divisores? Como é que a gente faz? A gente fatora o 10 a 15, né? Como é que a gente faz isso, professor? Assim, ó, 10 a 15. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, certo? Distribui, está fatorado em seus fatores primos. Então, quantos divisores tem? Você lembra o truque? Você lembra como é que faz? Pega os expoentes, soma 1 e multiplica. 256. Gabarito letra D. Tudo bem, gente? Próxima questão, vamos lá? 24. Para registrar o resultado da operação 2 elevado a 101 vezes 5 elevado a 97, o número de dígitos necessários é... E aí? Vamos lá? 2 elevado a 101 vezes 5 elevado a 97. Bom, 2 e 5 são números bons, porque eles são decomposições primas de 10. Né? Então, vamos tentar fazer alguma coisa aí para isso acontecer, né? Aparecer um 10. 101 é a mesma coisa que 97 mais 4, certo? E aqui é 5 elevado a 97. Bom, aí eu posso escrever isso assim. Porque, novamente, multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aí eu posso colocar o 97 em evidência nesses dois caras aqui, certo? Fica um 2 à quarta aqui, 2 à quarta é 16. 2 vezes 5 é 10, então isso fica 16 vezes 10 elevado a 97. Que é ótimo para mim. Por quê? Porque 16 vezes 10 a 97 é 16 com quantos zeros? 97 zeros. Aqui tem 97 zeros. E aqui tem 2 dígitos, que dá um total de 99 dígitos. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito letra D. Vamos lá, próxima questão? 3, 2, 1, plau. Próxima questão. 25. Estamos agora fazendo algumas questões de MDC e MMC. Vamos lá. Questão 25. 2 sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. 2 sinais luminosos. Um deles permanece 10 segundos fechado e 50 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. Qual é o número mínimo de segundos necessários para que os dois sinais voltem a fechar juntos? A pessoa tem uma dificuldade em interpretar essas coisas. Não tenha, porque é padrão demais. Olha aqui. São 10 segundos fechado e 50 segundos aberto, o que significa que vai levar 60 segundos para fechar de novo, certo? São 10 segundos fechados e 50 segundos abertos. Então, começou a fechar, pronto, fechou. Pá. Passam 60 segundos, ele fecha de novo. São 10 segundos para ele abrir e mais 50 segundos para ele fechar. Então, 60 segundos para fechar de novo, isso é um dos sinais luminosos. O outro sinal luminoso, ele permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, o que significa que eu vou levar 50 segundos para fechar de novo, tudo bem? E aí, como é que eu faço para fazer alguma coisa que oscile e que tenha período voltar a acontecer novamente? Dá uma olhada aqui para cima. Isso, gente, é sinônimo de MMC, tá? Um cometa aparece em um determinado ponto acima da Terra de cada 2 em 2 anos. Um outro cometa de 3 em 3 passa exatamente em cima do mesmo ponto.
Calcule de quanto em quantos anos esses cometas vão aparecer ao mesmo tempo, vão estar alinhados. Isso é sinônimo de MMC. Você tem um período, outro, e você quer que eles coincidam. Isso é sinônimo de MMC. Você já vai ver exemplos de MDC, mas por enquanto fique tranquilo só com MMC. Então aqui eu tenho essa circunstância, certo? Eu tenho a circunstância de um deles demora de 60 em 60 segundos para fechar, e o outro demora de 50 em 50. E aí, para você descobrir quando é que eles vão vir a fechar de novo, né, juntos, eu faço o MMC entre 50 e 60, tá bom? Venha para a tela aqui comigo. Se você não quiser fazer o MMC, você pode ver qual das alternativas que é múltiplo de 60 e 50 ao mesmo tempo, né? No caso, é óbvio que é o 300. Mas vamos fazer o MMC aqui do lado. Vamos lá. Olha só, professor, tô entendendo, professor. Pois é, cara, você tá entendendo, olha aí, ó. Professor, podia tirar o zero, né? Podia, cara, podia sim. Por que o senhor não faz? Porque eu não quero. Ah, isso é grosseiro. Então, 2, já dá por 2, né? Agora dá por 2, 15, 25, agora dá por 3, 5, 25, agora dá por 5, 1, 5, agora dá por 5, 1, 1. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15, e tem os 5. 4 vezes 15, 60, 60 vezes 5 dá 300. Então, a cada 300 segundos, ou seja, a cada 5 minutos, haverá fechamento dos dois sinais ao mesmo tempo. Tudo bem? Show de bola, gente. Mais uma questão aí. Vamos lá, questão 26. Um pedaço de doce de leite tem a forma de um paralelepípedo com suas faces retangulares, como indica a figura abaixo. Temos aí a figura abaixo. Muito bem. Então, o doce deve ser dividido totalmente em cubos iguais, cada um com X milímetros de arestas. Eu vou mais ou menos te mostrar o que ele está querendo fazer. Ele está querendo fazer isso aqui, ó. Ele quer dividir isso aqui em pedacinhos. Não vou fazer em tudo. Ele quer dividir isso aqui em pedacinhos também. E ele quer dividir isso aqui em pedacinhos também. Pá, pá, pá. Mas para quê, professor? Para fazer cubinhos, tá vendo aqui, ó? Ah, é verdade, né? Vai fazer uns cubinhos, né? Pois é, cara. Ah, e aí ele quer dividir tudo. Isso, ele quer dividir tudo, olha lá, ó. Você tá se divertindo, né? Cara, eu gosto de desenhar, cara. Ah, mas sei lá, professor, eu só podia fazer um curso, hein? Olha, rapaz. Então, olha só. Então, nós temos aí vários cubinhos, certo? E, professor, então eu já sei como fazer. Eu vou parar de fazer a questão e vou começar a desenhar até ver quanto dá. Não vai fazer isso, né, cara? Pô, o que você tem que fazer para matar esse exercício? Estudar. Isso. E mais o quê? Pensar, né? Cara, são 256 milímetros, 192 e 96. Será que eu conseguiria fazer cubos assim, ó? Vou desenhar o cubo aqui do lado para você ver. Eu quero que você me diga se eu conseguiria encher esta caixa com esse cubinho aqui, ó. Presta atenção. Tá aí o cubinho. Show de bola. Será que eu conseguiria fazer esse cubo ficar assim, ó? 5 milímetros. 5 milímetros e 5 milímetros. Tirei esses 5 aleatório, tá? Acho que não, né, professor? Por quê? Porque 5 não divide 256, certo? Ah, porque tem que caber, né? Pois é, tem que caber, cara. Então, o número que aparecer aqui, ele tem que dividir tanto esse cara, quanto esse, certo? É para caber, né? Pois é. E eu quero que caiba o máximo possível, certo? Porque X é milímetro, é aresta. Então eu quero que o cubo fique o maior possível. Para que o cubo fique o maior possível, eu preciso achar um divisor de 256, 192 e 96 que seja máximo e que seja comum aos três. Então tem que ser um máximo divisor comum. Então o MDC entre 256, 192 e 96, tá? Galera, eu vou fazer normalmente, tá? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu não sou romântico a ponto de ficar fazendo as contas assim, não, tem que fazer tudo certinho, bonitinho. Não, gente. Tá em prova, não tem muito tempo, testa as alternativas, cara. Você só tem que marcar o xizinho lá e matar a questão.
É verdade, né, professor? E isso, você não quer se formar em matemática, não. Você quer marcar xizinho e passar. Graças a Deus, né? Eu quero ganhar dinheiro. Olha, rapaz. Então, seguinte. Nós temos aqui, então, o 256, 192, 96. Como é que a gente calcula MDC? Eu vou aqui para um rascunho rápido aqui do lado para a gente poder ver como calculamos o MDC. 256, 192, 96. Show de bola. Então, vamos lá. Dá por 2, aí fica 128, 96, 48. Dá por 2, 64, 48 e 24. Dá por 2, 32, 24 e 12. Dá por 2 de novo, professor. Isso. 16, 12, 6. Dá por 2, fica 8, 6, 3. E não dá mais para dividir por nada. Professor, dá por 2 aqui, ó. 4, 3. Não é assim que funciona o MDC. Seria se fosse o MMC, mas quando é MDC, você para quando todos os números já são primos entre si. Ou seja, quando nenhum primo divida os 3 ao mesmo tempo, tá? Bom, fazendo essas contas aqui, isso fica 2 à quinta, que dá 32. 32, gabarito letra E. Tudo bem? Tranquilo, gente. Próximo exercício, questão 27. O mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, A e B, é 360. E ele diz pra gente que A vezes B é igual a 3.600. Ele quer saber o menor valor que A mais B pode assumir. Bom, galera, aqui a gente vai ter que relembrar de um fato importante sobre MDC e MMC. Fato importantíssimo que diz o seguinte: todas as vezes que você calcula o MDC entre A e B e você multiplica isso pelo MMC entre A e B, toda vez que você faz isso, isso dá exatamente o valor de A vezes o valor de B. Ok? Tudo bem? Opa. Professor, isso é sempre verdade? É, graças a Deus, cara. Caraca, que legal, né? Pois é. Então, e aí? E aí? Vamos abrir essa equação, né? Isso aqui eu não sei. Isso aqui é 360. E isso aqui é 3.600. Passando 360 para o outro lado, você fica com MDC entre A e B é igual a 3.600 sobre 360, portanto, o MDC entre A e B é 10. Se o MDC entre A e B é 10, significa que 10 divide A e 10 divide B. Lembrando que dizer que 10 divide A é a mesma coisa que dizer que 10 é divisor de A ou que A é múltiplo de B. Tá? Bom, ou seja, A dividido por 10 deixa resto 0. Ou seja, A finaliza em 0. B finaliza em 0 também. Tá? Ora, mas A vezes B é 3.600. Então, A tem apenas um 0 e B tem apenas um 0. O 0 do A vem para cá e o 0 do B vem para cá.
tá? Ou vice-versa, não importa a ordem. Então, isso é útil para quê? Bom, agora a gente pode começar a tentar achar o A e o B, né? A gente vai ter que começar a procurar valores, tá? Bom, é claro que os dois têm que terminar com 0, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 36 e começar a ver todas as multiplicações possíveis. Pode ser, por exemplo, 1 vezes 36. Poderia ser 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9. E a partir daí, 6 vezes 6. E a partir daí vai começar a repetir, certo? Agora vai virar 9 vezes 4, aí já não interessa mais, tá? Esses, então, são os 5 casos, certo? Aí você adiciona 2 zeros, então você já sabe que 3.600 pode vir a ser 10 vezes 360, 20 vezes 180, 30 vezes 120, 40 vezes 90 e 60 vezes 60. Tá bom? E daí, professor? E daí que agora a gente tem que procurar o menor valor possível. Cara, menor valor possível para quê? Menor valor possível para quê? Para A mais B, certo? Cara, o menor valor possível para A mais B vai ser aquele em que o A e o B somam menor, né? E o A e o B são esses caras aqui, certo? Então, o que a gente está concluindo com isso é que essa exposição dos produtos, ela é não só importante, mas necessária, certo? Tem um outro fator importante aí também. Um outro fator importante é que não dá para ser igual, tá? Sabe por quê? Porque o MMC entre dois números iguais seria o próprio número. E não foi o caso. Certo? Tudo bem? Uma outra coisa que também não pode acontecer é o A dividir o B. Por quê? Porque aí não daria mais 360. Quer ver? 20 divide 180, certo? Então, o MDC entre 20 e 180 seria o próprio 180. Esse caso aqui está fora. Esse caso aqui também está fora. 10 divide 360. Apesar de que dá, né? Porque 360 e 10 tem MDC 360. Então, isso aqui pode. Mas aqui não pode, porque 30 divide 120, portanto, o MDC entre os dois seria o próprio 120. Vai embora. E esse aqui também pode. Então, esses são os dois únicos casos. Essa soma aqui dá 370, essa soma aqui dá 130. Gabarito, letra B. Tudo bem? Então, a gente teve que parar e raciocinar, certo? Tudo bem? Próximo exercício, vamos lá? Questão 28. 28. Se A, B e C são algarismos distintos, se A, B e C são algarismos distintos, no sistema de numeração decimal existe um único número de dois algarismos. A, B, número de dois algarismos. Isso não é A vezes B. Isso é tipo 23 com o A igual a 2 e o B igual a 3. Tudo bem? Tá. Tal que... Qual é o valor de A mais B mais C? Vamos lá. Bom, galera, vocês se lembram como é que funciona a expansão decimal de um número? Como é que você faz para escrever o número na forma decimal? Pois bem, existe uma maneira bem legal. Eu vou fazer alguns exemplos aqui. 493, por exemplo. Vocês concordam que você pode escrever isso assim? 400 mais 90 mais 3? Pois é. E 400 não pode ser escrito assim? 4 vezes 10 ao quadrado, mais 9 vezes 10, mais 3. Isso aqui é o que eu chamo de a expansão científica de 493, tá? Científica porque fica tudo em notação científica, tá? Então, essa é a expansão científica deste número, tá bom? E dá para expandir, professor, cientificamente isso aí tudo? Dá. Poxa, lógico que dá.
AB é 10A mais B. BA é 10B mais A, certo? Faz sentido, né, professor? Faz, ó. 53, por exemplo, é 10 vezes 5 mais 3. Então, eu pego o 10, multiplico pelo número para fazer ele ir para a esquerda, né? O número andar para o lado. E ter espaço para poder somar a unidade, tá? E C vezes C, aliás, C, que é o número, é 10C mais C, que é igual a 11C. Vamos, então, começar a substituir isso ali em cima. Então, AB ao quadrado vai ficar 10A mais B ao quadrado, menos 10B mais A ao quadrado, que é igual a 11C ao quadrado, tá? Bom, expandindo, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Aí aqui fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 121 vezes c ao quadrado. Tá? Tudo bem? Show de bola. Então, tá aí, né? Show. Aí, fazendo as continhas, vai ficar assim, 100A ao quadrado, mais 20AB, mais B ao quadrado, menos 100B ao quadrado, menos 20AB, menos A ao quadrado, é igual a 121C ao quadrado. 20AB corta com menos 20AB. 100 menos A dá 99A. B menos 100 dá menos 99B ao quadrado. Isso dá... Acho que eu vou voltar com 11 ao quadrado, né? Porque vai ficar mais fácil, né? Da gente ver que corta. Então, 11 ao quadrado, 11 ao quadrado. Assim fica legal. Por quê? Quando você colocar o 99 em evidência... E você vê que 99 é 9 vezes 11... Acabou, né? Cortou 11 com 11. Aliás, acabou não, né? Isso ficou igual a... Que é igual a 11 vezes c ao quadrado. Tudo bem? Bom, então nós temos aí uma expressão que a gente vai ter que lidar com ela. Deixa eu trazer ela para cá, para o outro lado, para a gente poder continuar. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é igual a 11 vezes c. Bom, é isso? C ao quadrado. C ao quadrado. Bom, é lógico que 9 não é igual a 11. Então, é claro que é o c ao quadrado que vai ter que ser igual a 9 e o a ao quadrado menos b ao quadrado que vai ter que ser igual a 11. Então, vamos fazer isso aí. C ao quadrado igual a 9. Essa é mole, né? C vai ser igual a mais ou menos 3. Só que C é um algarismo. Se é um algarismo, esquece o sinal de menos. Só pode ser mais. Achei o valor de C. C é 3. E agora a gente tem que resolver isso aqui. Aí, jovem estudante, dá uma olhada aqui para cima. Nós temos uma expressão com duas incógnitas. Seu professor de álgebra, ele costuma dizer o seguinte, né? O professor de álgebra, em geral, sempre fala assim, para resolver uma equação com duas incógnitas, você precisa de duas equações. É isso? Isso é verdade para números reais. Para números inteiros, isso não é necessário. Às vezes, você não precisa. Quer ver? Imagina que x e y sejam números inteiros, tá bom? E eu digo para você... Aliás, são números naturais. Números naturais. E eu estou dizendo para você que x mais y é igual a 1. X é maior que y, vamos supor. Se x mais y é igual a 1 e x é maior que y,
Se x mais y é maior que 1 e x é maior que y, quanto é que vale x? 1. E y? 0, se 0 for natural. Tem livro que considera, tem livro que não considera, conforme eu já discuti no livro. Mas, verdade, né? Resolvi. X só pode ser 1 e y só pode ser 0. Por que eu resolvi? Porque é a única situação possível. Só pode ser isso, entende? Então, quando o conjunto universo da sua solução é o conjunto dos números inteiros, nem sempre é necessário duas equações para resolver um problema com duas incógnitas, como vai ser o caso aqui agora. Quer ver? Segue comigo aqui para você dar uma olhada. Ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a 11. Muito bem, então a ao quadrado é fatorável com menos b ao quadrado, certo? Isso é um produto notável famoso, você pode abrir isso aqui e nisso aqui. Galera, este cara é maior que esse, vocês concordam? E esse cara que é maior, vezes esse que é menor, tem que dar 11. 11 é um número primo. E daí, professor? E daí que, por ser um número primo, só pode ser fatorado de uma forma. 11 vezes 1. Só tem essa maneira, não tem outra, certo? Professor, então já entendi. Esse cara que é maior vai ter que assumir o papel de 11. Ah, filho da mãe, acertei. É isso aí. Então ficou como, professor? Ficou A mais B é igual a 11 e A menos B é igual a 1. Sistema. Ai, sistema. Pois é, A mais A dá 2A. B corta com menos B, 11 mais 1 dá 60. Tô brincando, rapaz. Dá 6 isso aqui, certo? Então, 12 dividido por 2 dá 6. Achei o A. E como A mais B tem que ser 11, B é 5. Ok? O que ele pede? Ele pede A mais B mais C. Então, vamos lá. A mais B mais C é igual a 6 mais 5 mais 3, que dá 14. Beleza? Gabarito letra A. D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, gente. Vamos continuando aqui, questão 29. Se MMC e MDC é igual a Jossa, XY números naturais, quantos são os valores possíveis para X? Quantos são, professor? Não sei, professor. Não sei resolver, professor. Olha, rapaz, vamos lá. Galera, seguinte. Se um número tem MMC assim e MDC assim, ele deve ter a cara com todos os fatores primos presentes. Digo mais para você. Como 2 ao cubo repetiu, tem que ser 2 ao cubo aqui. Porque para um número ser múltiplo de x ou y e conservar o 2 ao cubo até como divisor, é porque ele tem que estar presente no próprio número, na própria fatoração do número. Beleza? Show de bola. Então, temos aqui então a questão 29. Questão 29. Como eu disse, a conservação do 2 ao cubo. A conservação do 2 ao cubo é por causa da presença do MMC e do MDC. Bom, esta presença ela é mútua para os dois, portanto, vai aparecer no número. Que mais, professor? Seguinte, olha só, nós temos aqui o 3 que não conserva o expoente, certo? Então, você já sabe que esse 3, ele pode ter dois possíveis expoentes. Ou 2, ou 3. E em cima do 5, professor, em cima do 5 pode ser 2 ou 1. E em cima do 7, professor, em cima do 7 pode ser 1 ou 0, porque não tem 7 no MDC. Então, existem duas possibilidades para cá, duas possibilidades para cá, duas possibilidades para cá. Por causa de uma parada chamada de princípio multiplicativo, nós temos que a quantidade de
possibilidades para x é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Dando uma rápida explanada aqui no que vem a ser o princípio multiplicativo. Olha um brinde aí para você, presta atenção. Professor, isso cai para mim? Cai, rapaz. Tá sendo usado aí, ó. Mas foi em 2003. Vai indo nessa para você ver. Então, princípio multiplicativo, ó. Vamos criar uma questão aqui agora. Vamos supor que Juliana vá a uma, vamos ver, a um self-service. Pronto. Juliana, ela comprou o seguinte. Ela comprou uma refeição. Ela tomou um suco. E ela comeu uma sobremesa. Tudo bem? Suponha que tenha 6 tipos diferentes de refeição, 4 tipos diferentes de suco e 3 tipos de sobremesa. Tudo bem? Galera, se é assim, de quantas formas Juliana pode fazer a refeição completa com suco e sobremesa? É só multiplicar o 6, o 4 e o 3. Dá 72. Então, esse 72 aqui é a quantidade de modos que Juliana tem de se alimentar desta forma, com refeição, suco e sobremesa. Mas, galera, uma parada importante aqui é a gente entender que esse princípio multiplicativo ele funciona para quaisquer tipos de escolhas. Então, se uma escolha puder ser feita de K1 modos e outra escolha puder ser feita de K2 modos sem que dependa da primeira, a quantidade de maneiras é K1 vezes K2. Então, já que eu posso escolher 2 expoentes para o 3, 2 expoentes para o 5 e 2 expoentes para o 7, a quantidade de maneiras que eu tenho de escolher todos os 3 expoentes, criando assim o número x, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Tudo bem? Todo mundo de boa? De boa na lagoa? Tranquilo como esquilo, suave na nave, se você na montanha-russa? Vamos lá, questão 30, vamos junto. O algoritmo acima foi utilizado para o cálculo do MDC, máximo divisor comum, entre os números A e B. Quanto é que vale A mais B mais C? Você está ligado nisso aqui? Isso aqui a gente chama de jogo da velha. Isso, mas também chama de algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides, gente, é um algoritmo que serve para o cálculo do MDC. Vamos utilizar ele aqui rapidinho para a gente encontrar algum? A gente fez agora há pouco um MDC aqui, né? Mas foi com 3 números. Tá bom. Vamos fazer assim, por exemplo, entre 480 e 360, pode ser? Então vamos lá. Como é que funciona, professor? É assim, ó. 480. Deixa eu fazer o jogo da velha aqui primeiro. Deixa eu fazer ele grande. Professor, mas isso aí o senhor tirou da imaginação, né? Isso aí. Vou fazer assim o jogo da velha aqui. Tô tentando fazer com que fique retinho para o seu toque não ativar, tudo bem? Tranquilo. Então, show de bola. Então, ficou muito reto não, mas tá de boa. Então, esse aqui ficou menos ainda, professor. Isso, muito bem. Vamos lá. Então, vamos começar colocando 480 aí. Então, 480. E coloque o 360 aqui. E aí, como é que funciona? Em cima ficam os quocientes e embaixo ficam os restos, tudo bem? Em cima ficam os quocientes, embaixo ficam os restos. Então, você vai fazer assim, pega o 480, divide por 360, tudo bem? Não corte os zeros, tá? Porque senão você vai excluir o zero do seu resto também, tá? Dá 1, 120. Ficou rápido demais, né? Mas tudo bem. Aí aqui virou 120. Pega o 120, traz pra cá, divide mais uma vez, deu 3, né? E resto, 0, tá bom? Então, bom, deixa eu diminuir ele aqui. Pronto. Então, é assim que a gente utiliza, tá? Eu nem tinha pensado que os números são muito fáceis. Mas 480 dividido por 360 dá resto 1, sobra 120. Aí traz 120 para cá, 360 dividido por 120 dá 3 e resta 0. Então, o que a gente entende com isso, professor? A gente entende com isso que aqui em cima você tem os seus quocientes. E aqui embaixo você tem os restos.
Tudo bem? Bom, então vamos começar. A gente sabe que A dividido por B dá 1 e resta D, certo? Então a gente já sabe que A é igual a B vezes 1 mais D. Por quê, professor? É porque quando a gente pega um número e divide por outro e dando um quociente um resto, o dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, tá? Então, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, tá? Essa é a forma algébrica do algoritmo de Euclides, tá? É possível mostrar que para quaisquer pares Dzão e Dzinho, existe apenas um par QR que satisfaça essa equação, contanto que a razão seja o resto seja positivo e menor que o divisor. Tá? Tudo bem? Se isso for satisfeito, existe apenas um par de quociente resto. Tá? A demonstração disso é bem legal. Mas vou deixar isso para a aula de demonstrações. Então, A igual a B1 mais D. Aí agora, o que a gente faz? O que eu disse para vocês fazerem? Depois que dividiu, traz o C para cá. Traz o D para cá. Então, D é igual a C. E aí, B dividido por C dá 1 e resta E. Então, B vai ser igual a C vezes 1 mais E. Tá bom? E agora, professor? Agora traz o E para cá. E é igual a 40. E aí, C dividido por 40 dá 2 e resta 0. Portanto, C é igual a 40 vezes 2 mais 0. E você tem um sistema para resolver, tá? O sistema deveras simples, certo? Você já sabe quanto é que vale C. C é igual a 80, certo? Você já sabe quanto é que vale E. E é igual a 40. Substituindo em B, achei B. B é C mais E. Isso dá 120. Você sabe agora quanto é que vale D também, porque D é igual a C, portanto D vale 80. E A é B mais D, que é 80 mais 120, que é igual a 200. E daí A mais B mais C vale 200 mais 120 mais 80, que dá 400. Gabarito letra A. Tudo bem, gente? De boa? Próxima questão, vamos lá? Questão 31. No algoritmo acima tem-se a decomposição simultânea em fatores primos. Dois números, A, B e C. Então, A, B e C foram fatorados, onde x está substituindo todos os números que são diferentes de A, B, C e 1. Esses dígitos não necessariamente são iguais, tá? Eles estão só tampados, né? Como se tivesse omitido. E ele quer que você analise as afirmativas a seguir. A é certamente múltiplo de 36, B é certamente múltiplo de 30 e C é certamente múltiplo de 35. Então, a gente tem que adquirir informações para A, B e C que permitam concluir verdadeiras ou falsas essas afirmativas aí. Vamos tentar? Vou voltar para essa tela aqui para a gente poder brincar um pouco com essas informações aí. Galera, é o seguinte, algumas coisas já dão para concluir, principalmente nessas passagens aqui, ó. Daqui para cá dá para concluir bastante coisa. Daqui para cá também dá para concluir. E finalmente daqui para cá também dá para concluir. As outras passagens, elas são inconclusivas. Então, daqui para cá não dá para concluir nada. Daqui para cá também não. Daqui para cá também não. E daqui para cá também não. Tem uma outra passagem importante também que eu sou um animal e não falei. Essa aqui também é importante. Então, as verdes, as partezinhas verdes são úteis. E as partezinhas vermelhas
elas são inúteis. Elas não servem para nada, tá? Então, essas passagens a gente ignora, tá? Mas por que as verdes estão úteis? Já que são úteis, vou escrever de verde. Vamos começar com esta aqui. Galera, com esta passagem aqui, você descobre que B e C são divisíveis por 2, porque eles mudaram, certo? Já que eles mudaram, eles conseguiram ser divisíveis por 2. Então, você já sabe que B é divisível por 2. E você também sabe que C é divisível por 2. A gente não pode confirmar nada. Aliás, a gente pode. Ele não é divisível por 2. Vamos escrever isso aqui? Não é divisível por 2. Tá? Então, com certeza A não é par. Então, a gente já pode concluir que a letra A ela está com certeza equivocada, certo? Por que a gente pode concluir que a A está com certeza equivocada? Porque como é que a gente vai poder ser múltiplo de 36 se o A nem par é? Certo? Então, complicado, né? Complicado. A gente não pode concluir nada sobre A, né? Aliás, dá para concluir. Não é múltiplo de 36. Porque para ser múltiplo de 36, teria que ser par. E A não é divisível por 2. Bom, daqui você não tira nada. Daqui você não tira nada. E daqui você tira. Daqui você tira que A é divisível por 3. A é divisível por 3. Então vamos escrever isso aqui. A é divisível por 3. Muito bem. Daqui para cá você não conclui nada. Daqui para cá também não. E daqui para cá você conclui. Você conclui que este número, que é uma parte do C, é divisível por 5. Logo, C é divisível por 5. Divisível por 2 e por 5. Tudo bem? E daqui para cá, você conclui um monte de coisas. Você conclui que A é divisível por 7. Você conclui que B, A e B, né? Você conclui que A e B são divisíveis por 7. Tá? Bom, então vamos escrever isso aqui. A é divisível por 3, é divisível por 7 também, e B é divisível por 7. Logo, A é divisível por 21, B é divisível por 14 e C é divisível por 10. Tá? Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Sim? 10 não divide 35, então isso é falso. 14 não divide 30, isso é falso. E a outra a gente já tinha visto que não é verdadeira. Então, gabarito, letra E. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Nós temos ainda mais algumas para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. 34, tem mais 3 questões. Show de bola. Então, 32. Vamos lá. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre os naturais A, X e B são respectivamente iguais a 1680 e 120. Sendo A menor que X menor que B, quantos são os valores de X que satisfazem essas condições? Ok? Vamos lá? Um pouquinho difícil essa, tá? Bom, vamos escrever as informações que ele te deu. O MMC entre A, X e B é 1680. O MDC entre A,
X e B, 120. Ele diz que X é maior que A, que é menor que B. Acontece, gente, que A, como está dentro do cálculo do MDC e do MMC, A com certeza é maior que o MDC, maior ou igual, certo? Um número sempre é maior do que o seu MDC com qualquer outro, maior ou igual. E eles sempre serão menores que ou iguais ao MMC, certo? Eu botei Y ali. Acontece que esse cara aqui vale 120. E esse cara aqui e o 680. E daí o que a gente conclui com isso é que X é maior, sem o maior ou igual, porque não tem igualdade aqui, é maior que 120 e menor que 1680. Tá bom? Show? Beleza. Algumas outras coisas que acontecem. Bom, primeira coisa que acontece depois disso é que, já que o MDC entre A, X e B é o MDC, né? É igual a 120. Isso significa que 120 divide A. Vou escrever assim: divide A. 120 divide X. E 120 divide B. Ou seja, cada um desses caras é múltiplo de 120. Disso aí já dá para ter uma lista de valores aqui, né? Até 1680 não deve ter mais do que 12 ou 13 múltiplos. Tá, no máximo 14 múltiplos, eu imagino. Bom, e sobre o fato do MMC entre A, X e B ser 1680, faz com que X seja divisor de 1680, A também, né? A divide 1680, X divide 1680 e Y divide 1680, tá? Então essas são as conclusões iniciais já que você tira depois disso, tá? Agora vamos lá. X divide 1680. Quais são os divisores de 1680? Galera, vamos fatorar o 1680 aqui. Dá por 2, 840. Dá por 2, 420. Dá por 2, 210. Dá por 2, 105. Aí agora dá por 3, 35. É isso? Isso. Dá por... Opa. Aí dá por 5, é 7. Aí dá por 7, que é 1. Tá, uma coisa que eu já vejo aqui, assim, de cara, é que uma parada útil acontece. A parada útil que acontece é a seguinte: 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Show, escreve aí. Aí sobram esse 2 vezes 2, que é 4. Aí sobram 3, um 5 e um 7. Certo? Muito bem. Aliás, não precisa disso tudo, não. Eu quero só 2 vezes 2, 4. Show de bola. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5, 60. 60
vezes... Tem um 2 a mais, né? De novo, professor. Você colocou 4, 2, aqui tem 5. Pronto, agora tá certo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Tudo bem? Sobrou quem? 2 e 7. 14. E por que eu estou escrevendo desta forma? Por que eu estou escrevendo 1680 como 120 vezes 14? Eu estou fazendo isso porque 14 pode ser escrito de diversas formas diferentes. Pode ser tem 3 maneiras, tem 3 divisores, né? O 14, além do próprio 14. Já vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Acho que eu vou envolver isso aqui para a gente não se perder. Isso aqui vai ser muito importante. E agora, gente, já que x divide 1680, e ele está pedindo informações sobre x, vou começar a procurar os divisores de 1680 que sejam também múltiplos de 120, porque 120 divide x. Como 120 divide x, nós temos que procurar múltiplos de 1680, aliás, divisores de 1680, que também sejam múltiplos de 120. Quem são esses? Bom, 120 vezes 1, 120 vezes 2, 120 vezes 7 e 120 vezes 14. Por quê? Porque 1 divide 14, 2 divide 14, 7 divide 14 e 14 divide 14. Entendeu? Então, por que tem que ser múltiplo de 120? Por causa do MDC. E por que tem que ser divisor de 1680? Por causa do MMC. E aí, dentre esses caras aqui, bom, isso aqui fica 120, 240, 840 e esse aqui é 1680. Ok? Tá. Só que ainda tem mais um detalhe, né? Ainda tem mais um detalhe. X não pode ser 120. Então, vamos excluir. X não pode ser 1680, porque está menor e menor, certo? Então, vamos excluir. Os únicos números possíveis para cumprir as condições são 240 e 840. Desses valores, então, existem apenas 2 possibilidades de números que satisfaçam aquela condição, tá? Todas as condições do problema. Então, problema um pouco complicado, mas saiu, né? Então, vamos aqui para a nossa penúltima questão. Questão 33. Vamos lá. Uma expressão constituída por números de 2 algarismos é do tipo quadradinho, quadradinho, vezes quadradinho, quadradinho, menos quadradinho, quadradinho. Ok. No qual cada quadradinho deve ser ocupado por um algarismo, num total de 6 algarismos. Deixa eu escrever os algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então, esses são os algarismos que nós podemos usar. Num total de 6 algarismos para toda a expressão. Lembrando que... não, ele não diz ainda, né? No qual cada quadradinho deve ser ocupado por um algarismo no total... Tá. Sabendo que os algarismos que preencherão os quadradinhos são todos distintos... sim, aqui, eu sabia que eu tinha lido. São distintos, o que significa que depois que eu usei um número, eu não posso usar ele de novo. E ele quer saber o menor valor possível para toda a expressão. Galera, já que eu quero o menor valor possível, e lembrando que eu não posso começar o número com 0, porque ele diz que isso é considerado um algarismo só, vou fazer o seguinte. Farei este número ser o menor possível, porque multiplicação, quanto maior for o número, maior será a multiplicação. Então, farei este número começar com 1. Professor, faz esse começar com 1 também. Não dá, né? Ué, por quê? Porque não pode repetir. Então, vou colocar o outro menor possível, que é o 2. Correto?
faço esse número se tornar o menor possível. Aliás, aqui, né? Esse aqui é mais importante que seja menor. 20, correto? Por que que é mais importante que seja menor? Porque esse número vai ser maior que esse. Então, que a unidade seja a menor possível também, correto? Só que, se eu faço isso, bom, deixa eu mostrar para vocês. Suponha que aqui dê 11, tá bom? Então, isso ficou igual a... Não pode ser 11. Então, vamos botar 13. Isso aqui dá 260, correto? Agora, olha que incrível. Se eu tivesse substituído, ao invés de 3, se eu tivesse substituído 0, e eu tivesse colocado 3 aqui, incrivelmente, o número ficou menor. Certo? Então, vou adotar assim. Este é o menor possível. E aqui, vou colocar o maior possível, certo? 98. É o maior número possível que eu posso colocar ali para poder subtrair o máximo possível. 230 menos 98 dá 132. Gabarito letra B. B de bola. Muito bem? Último exercício, gente. Vamos lá? Última questão. Depois daqui a gente começa a falar de teoria. Tudo bem? Bom, questão 34. O número H tem 241 algarismos. Caraca, 241, professor? Aham. Gente, é muito algarismo, né? E H é igual a Z vezes W elevado a X. O MDC X25 com X natural, resolvido pelo algoritmo das divisões sucessivas de Euclides, gera o esquema a seguir. Então, ele começou a calcular o MDC entre X e 25 e surgiu esse esquema aí, tá? Ele até fez aqui a divisão para você. Tá. Sendo assim, é correto afirmar que esta soma é igual a quanto? Cara, olha que loucura, né? Muita coisa, né, que ele falou aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro ele diz, ele dá a disposição que ele fez, dá para concluir que x dividido por 25 dá y e resta z, certo? Então vamos lá. X é igual a 25y mais z. É isso que significa x ser dividido por 5 dar y e restar z. Ok? Tudo bem? Tá. 25 dividido por z dá 1 e resta w. Sempre nesta ordem, né? Portanto, 25 é igual a z vezes 1 mais w. Z dividido por w dá 4 e resta 0. Portanto, z é igual a 4w. E aí, um sistema aí, tá? Bom, como z é 4w, 25 vai ser 4w mais w. Portanto, 25 é igual a 5w, w é igual a 5. Opa, achei w. E z, professor? Z é 4 vezes w, ou seja, 4 vezes 5, que é 20. Achei o valor de z. Vamos envolver isso aqui, que isso aqui é importante. Tá? Então, achei w e achei z. Substitui aqui em cima, no valor de h. Olha que legal, vai ficar h é igual a z, que é 20, vezes w, que é 5, elevado a x. 20 vezes 5, gente? Graças a Deus, professor, dá 100, né? Pois é, por isso que ele deu essa informação aqui, né? Ó, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Potência de potência é só multiplicar, certo? Como é que funcionam essas potências? Bom, 10 ao quadrado tem quantos algarismos? 3. 10 ao cubo tem quantos algarismos? 4, certo? Bom, então isso significa que o expoente ele vai ser um antecessor da quantidade de algarismos, certo? Então, já que esse cara
tem 241 algarismos, eu quero que 2x seja 240. Certo? Porque aí vai ter o primeiro algarismo, 1. Então, eu já sei que 2x é igual a 240. X é igual a 120. Ok? E aí, resolvendo, vou resolver aqui do outro lado. X é igual a 25y mais z. X é 120. Opa. X é 120. Y é o que eu vou achar agora. E z nós encontramos como 20. Portanto, 25y é igual a 100. Y é igual a 4. Nós queremos x mais y mais z mais w, não é isso? X é 120. Y... Cadê? Cadê o y? Ah, a gente acabou de achar aqui, né? 4. Z é 20. Opa. Z é 20. E W vale 5. 120 mais 4, 124. 144, 149. Gabarito, letra D. Então, essa opção é a correta. E aí, nós finalizamos a nossa apresentação. Galera, olha para cima aqui. Então, terminamos essas questões. Galera, fizemos tudo o que tinha para fazer sobre divisibilidade, tudo bem? Agora a gente vai para um rápido intervalo para a gente poder retornar daqui a pouco com pontos notáveis de triângulo. A continuação, nós falamos sobre o ortocentro, tudo bem? E agora nós vamos falar sobre todas as outras propriedades. Nós não chegaremos a fazer exercícios sobre isso hoje. Hoje nós faremos só propriedades, tudo bem? Apenas propriedades dos pontos notáveis do triângulo, que nós só falamos do ortocentro. Então hoje nós vamos falar do baricentro e do incentro, tudo bem? Vamos falar das propriedades referentes a esses dois pontos notáveis, beleza? O circuncentro vai ficar para uma outra aula, tudo bem?